As lágrimas caíam como gotas de prata sobre a mesa de mogno, cada uma delas pousando ao lado da moldura dourada que guardava memórias preciosas demais para serem abandonadas. Alexander Sterling permanecia imóvel em sua cadeira de couro, suas mãos envelhecidas tremendo enquanto traçavam os rostos na fotografia. Sua esposa Sarah, radiante em seda branca, sua filha Grace, com apenas 5 anos de idade. Seu sorriso, com dentes separados, mais brilhante do que qualquer diamante em seu cofre. A mansão ao seu redor ecoava com o vazio. Seus 47 quartos, um testemunho oco da riqueza que podia comprar tudo, exceto o que ele mais precisava. 5 anos. 5 anos desde o acidente que levou as duas em uma noite terrível, deixando-o com bilhões em ativos e sem um único motivo para acordar todas as manhãs. Uma batida suave interrompeu sua dor. Alexander rapidamente enxugou o rosto e se endireitou na cadeira, esperando seu assistente com outro contrato sem sentido para assinar. Em vez disso, uma pequena figura apareceu na porta. Uma menina, talvez com 9 anos. Com cabelos cor de mel, caindo em ondas suaves em torno dos ombros finos demais para seu suéter desbotado. Senhor, sua voz trazia a polidez cuidadosa de uma criança ensinada a falar respeitosamente com adultos. Minha mãe me disse para ficar quieta, mas você parece triste. Você também chora de fome? Alexander olhou para ela, completamente despreparado para uma pergunta tão inocente. A criança se aproximou. Seus sapatos gastos silenciosos sobre o tapete persa, que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Seu vestido, embora limpo, havia sido remendado várias vezes, pequenos pontos visíveis onde mãos pequenas haviam tentado consertar os rasgos. O que você disse? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. A confusão misturada com irritação por ter sido descoberto em seu momento de fraqueza. Eu perguntei se você também chora de fome. Emma repetiu, seus olhos castanhos estudando seu rosto com preocupação genuína. Mamãe diz que é por isso que as pessoas choram. Quando seus estômagos doem porque não há comida. Mas sua casa é tão grande que pensei que talvez você tivesse muita comida. As palavras atingiram Alexander como golpes físicos. Aquela criança presumia que suas lágrimas vinham da mesma necessidade desesperada que aparentemente a levava a chorar. A inocência de sua suposição revelava um abismo entre seus mundos tão vasto que poderia muito bem ser um oceano. Sua mãe trabalha aqui? Perguntou Alexander, tentando recuperar o controle da conversa. Sim, senhor. Mamãe Isabela limpa sua casa 3 vezes por semana. Hoje ela me trouxe porque a senhora Rodrigues, nossa vizinha, ficou doente e não pôde cuidar de mim. A explicação de Emma veio facilmente, sem constrangimento. Mamãe diz que eu tenho que ser invisível quando vamos à casa de pessoas ricas. Isso significa ficar bem quietinha e não tocar em nada caro. Alexander percebeu como a criança mantinha as mãos cruzadas atrás das costas, seguindo as instruções da mãe, mesmo quebrando a regra de permanecer invisível. Seu estômago escolheu aquele momento para roncar audivelmente, e ela pressionou uma mãozinha contra o meio do corpo com discrição experiente. Quando foi a última vez que você comeu? A pergunta escapou antes que Alexander pudesse se conter. Esta manhã. Mamãe me deu metade da torrada dela e um pouco de suco de laranja. A resposta de Emma não continha autopiedade, apenas aceitação natural. Ela disse que teremos um grande jantar hoje à noite, quando ela receber o pagamento. Talvez até frango, se a loja tiver bons preços. Algo se contorceu dolorosamente no peito de Alexander. Meia torrada. Essa criança tinha comido meia torrada enquanto ele estava sentado cercado por uma cozinha repleta de alimentos, que ele nunca tocava, preparados por um chefe que ele mal reconhecia. Por que você não está na escola? Ele perguntou. É dia de reunião de professores. Todas as crianças ficam em casa hoje. Emma inclinou a cabeça ligeiramente.
estudando o rosto dele com o intenso foco que as crianças reservam para os quebra-cabeças que estão tentando resolver. Você está chorando porque sente falta de alguém? Essa é a outra razão pela qual a mamãe chora às vezes. A franqueza da pergunta dela destruiu algo dentro das paredes emocionais cuidadosamente construídas por Alexander. Por 5 anos, ele escondeu sua dor atrás de reuniões de negócios e doações de caridade, atrás da máscara fria de um homem bem-sucedido que tinha tudo sob controle. Agora, essa menina pequena, com seus olhos honestos, tinha percebido tudo em segundos. Alexander começou, mas parou. Como explicar uma perda devastadora para uma criança que entende a fome, mas talvez não entenda o desgosto? Sim, sinto muita falta de alguém. Emma assentiu solenemente, como se a resposta dele fizesse todo sentido. Ela tenta não chorar onde eu posso ver, mas às vezes eu a ouço à noite. Ela fez uma pausa, considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Minha mãe diz que sentir falta de pessoas é diferente de sentir falta de comida. A comida volta quando você tem dinheiro. As pessoas não voltam, mesmo que você tenha muito dinheiro. A sabedoria em sua simples afirmação tirou o fôlego de Alexander. Essa criança de 9 anos compreendia algo profundo sobre perda. Algo que levou anos para ele aceitar. Seu dinheiro, sua influência, seu poder não significavam nada contra a permanência da morte. Sua mãe parece muito sábia, ele conseguiu dizer. Ela sabe muitas coisas. Ela consegue ler palavras muito difíceis e fazer contas de cabeça mais rápido do que eu consigo com lápis e papel. O orgulho tingiu a voz de Emma quando ela falou sobre sua mãe. Ela diz que ser pobre não é o mesmo que ser burro, e ser rico não é o mesmo que ser inteligente. Outra observação devastadora feita com inocência infantil. Alexander se viu inclinando-se para a frente, envolvido na conversa com essa visitante inesperada que parecia possuir insights que superavam sua idade. O que mais sua mãe te ensina? Ele perguntou. O rosto de Emma se iluminou com a pergunta. Ela me ensina que gentileza não custa dinheiro. Que dizer por favor e obrigada faz as pessoas se sentirem bem. Que, se alguém está triste, você deve tentar ajudá-lo a se sentir melhor, mesmo que não possa consertar o que o deixou triste. Ela enfiou a mão no pequeno bolso do vestido e tirou algo embrulhado em um guardanapo de papel. Desdobrando-o cuidadosamente, ela revelou metade de um biscoito de chocolate, claramente guardado de alguma refeição anterior. Você quer metade do meu biscoito? Emma ofereceu, estendendo a preciosa guloseima em sua direção. Mamãe diz que compartilhar comida com pessoas tristes ajuda a diminuir a dor no coração delas. Alexander olhou para o biscoito oferecido, com a garganta apertada pela emoção. Aquela criança, que havia comido apenas metade de uma torrada naquela manhã, estava disposta a compartilhar a única guloseima que possuía com um homem que mal conhecia. A generosidade era tão pura, tão instintiva, que envergonhava todas as doações de caridade calculadas que ele já havia feito. Isso é muito gentil da sua parte, ele sussurrou, com a voz embargada pelas lágrimas. Mas você deve ficar com o seu biscoito. Você precisa dele mais do que eu. A expressão de Emma ficou pensativa. Você tem muitos biscoitos na sua cozinha grande? Sim, admitiu Alexander. Muitos biscoitos, e bolos, e tudo mais. Então você não precisa do meu, concluiu ela logicamente. Mas você parece precisar de algo. Talvez não comida para o estômago, mas algo para seus sentimentos tristes. Antes que Alexander pudesse responder, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. A voz de uma mulher chamou com urgência. Emma, onde você está? É a mamãe, disse Emma, virando-se para o som. Eu preciso ir. Ela fica preocupada quando não me vê. Mas ela parou na porta, olhando para Alexander com aqueles olhos castanhos sábios. Senhor, a pessoa desaparecida pela qual você chora, ela te amava muito? Sim, sussurrou Alexander. Muito. Então talvez ela não gostaria que você ficasse tão triste o tempo todo. Mamãe diz que as pessoas que nos amam querem que encontremos coisas felizes novamente, mesmo quando não podem estar aqui para compartilhá-las.
A observação de Emma perfurou anos de isolamento autoimposto. Talvez se você tentar ajudar outras pessoas a terem menos fome ou menos tristeza, isso deixaria a pessoa desaparecida orgulhosa de você no céu. Com isso, ela desapareceu pelo corredor, deixando Alexander sozinho com pensamentos mais perturbadores do que qualquer outro que ele tivesse experimentado em anos. A fotografia em sua mesa parecia olhar para ele de maneira diferente agora, como se Sarah e Grace estivessem fazendo a mesma pergunta que Emma havia feito. Elas estavam orgulhosas do homem que ele se tornara? A figura isolada e amarga que possuía tudo, mas não se conectava com nada? O encontro durou talvez 10 minutos, mas Alexander sabia que algo fundamental havia mudado. Aquela menina pequena, com o estômago vazio e o coração cheio, havia desafiado tudo o que ele pensava saber sobre dor, sobre cura, sobre a responsabilidade que vinha com ter mais do que o suficiente quando outros tinham menos do que precisavam. Enquanto os passos de Emma se distanciavam, Alexander Sterling sentou-se em sua cadeira cara, cercado por seu bucho sem sentido, e se perguntou se uma criança de 9 anos acabara de lhe oferecer o primeiro momento genuíno de esperança que sentira em 5 anos. As migalhas de biscoito em sua mesa pareciam zombar de todas as refeições elaboradas que ele ignorara, de todas as oportunidades que perdera de encher o estômago vazio de outra pessoa enquanto seu próprio coração permanecia vazio. Mas algo havia despertado. Algo perigoso e transformador. Pela primeira vez, desde que Sarah e Grace morreram, Alexander estava pensando em outra pessoa além de si mesmo. E essa pequena mudança parecia a primeira rachadura em uma parede que ele passou 5 anos. A questão permanecia. O que ele faria com esse presente inesperado de perspectiva de uma criança, que não tinha nada a oferecer além de sabedoria e um biscoito meio comido? A manhã seguinte chegou com uma clareza incomum para Alexander Sterling. Pela primeira vez em 5 anos, ele dormiu sem a ajuda de remédios prescritos, sua mente ocupada não com a dor, mas com a lembrança de olhos castanhos sinceros e um biscoito oferecido. Ele se viu na cozinha antes do amanhecer, um cômodo que raramente visitava, apesar de empregar um chefe em tempo integral. A geladeira revelava uma abundância que de repente parecia obscena. Gavetas cheias de frutas exóticas, prateleiras repletas de iguarias importadas, comida suficiente para alimentar dezenas de famílias por semanas. Alexander fechou a porta e caminhou até seu escritório, onde as palavras de Emma ecoavam com uma persistência desconfortável. Quando Isabella chegou para seu turno de limpeza na quinta-feira, ela trouxe Emma novamente. A escola havia anunciado outro fechamento inesperado devido a reparos no aquecimento, deixando as mães que trabalham lutando por soluções de creche que não podiam pagar. Sinto muito, Sr. Sterling. Isabella se desculpou enquanto reunia seus materiais de limpeza. A Sra. Rodrigues ainda está doente e eu não posso me dar ao luxo de faltar ao trabalho. Emma ficará completamente em silêncio. Prometo. Alexander observou a interação com novos olhos. O cansaço de Isabella estava estampado na maneira cuidadosa como se movia, favorecendo a perna esquerda, onde as varizes provavelmente doíam após longas horas em pé. Seu uniforme estava impecável, mas desgastado nos cotovelos, remendado com pontos cuidadosos que revelavam necessidade e não escolha. Tudo bem, disse Alexander, surpreendendo Isabella e a si mesmo. Emma pode ficar. O que ele não esperava era que a menina se aproximasse dele novamente. Desta vez, carregando um pedaço de papel cuidadosamente dobrado em suas pequenas mãos. Eu desenhei algo para você, anunciou Emma, desdobrando o que parecia ser um desenho a lápis de cera. O papel mostrava 2 figuras esqueléticas, uma alta e outra pequena, em pé sob um arco-íris. Esse é você, ela apontou para a figura alta, e essa sou eu. Coloquei um arco-íris porque a mamãe diz que os arco-íris aparecem depois das tempestades para nos lembrar que os momentos tristes
não duram para sempre. Alexander aceitou o desenho com as mãos levemente trêmulas. Ninguém lhe dava um presente feito especialmente para ele há anos. A simplicidade do presente e a intenção pura por trás dele o emocionaram mais do que qualquer aquisição cara jamais havia feito. Obrigado, ele sussurrou, com a voz embargada. Emma sorriu ao ver sua aceitação. Mamãe me ensinou que, quando alguém está triste, você deve tentar fazer algo para deixá-lo feliz. Ela faz desenhos para mim quando me sinto mal por não ter brinquedos novos como as outras crianças da escola. A menção casual de sua situação atingiu Alexander de forma inesperada. Você não tem brinquedos? Não muitos, mas mamãe diz que a imaginação é gratuita, então inventamos jogos com as coisas que encontramos. Como isso? Emma tirou uma pequena tampa de garrafa de plástico do bolso. Esta é minha nave espacial. Ela pode ir a qualquer lugar do universo. Alexander se-o atraído pela explicação dela, observando enquanto ela demonstrava as capacidades intergalácticas da tampa de garrafa com efeitos sonoros e enredos elaborados. Sua criatividade era ilimitada, sua alegria contagiante, apesar da pobreza que deveria ter limitado suas possibilidades. Você gostaria de ver minha biblioteca? Perguntou Alexander impulsivamente. Os olhos de Emma se arregalaram de admiração quando ele a conduziu por corredores repletos de livros de primeira edição, passando por paredes com volumes encadernados em couro, que representavam séculos de conhecimento humano. Sua reverência pelo espaço foi imediata e genuína. Todos esses livros são seus? Ela sussurrou, como se falar alto pudesse perturbar os tesouros literários. Sim. Você gosta de ler? Eu adoro ler, mas a biblioteca fica longe e mamãe trabalha quando ela está aberta. Às vezes, leio o mesmo livro várias vezes porque é o único que temos em casa. Alexander pegou o livro infantil de uma prateleira mais baixa, que pertencera a Grace. As páginas estavam imaculadas, sem serem lidas desde a morte de sua filha. Você gostaria que eu lesse isso para você? Durante a hora seguinte, Alexander leu em voz alta, enquanto Emma se sentava de pernas cruzadas ao tapete persa, com a atenção completamente capturada pela história. Suas perguntas eram inteligentes, suas observações surpreendentemente sofisticadas. Ela percebeu detalhes nas ilustrações que Alexander não tinha notado, criou vozes para diferentes personagens e riu do humor óbvio e sutil. Quando a história terminou, Emma olhou ao redor da vasta biblioteca com algo próximo de admiração. Você deve ser a pessoa mais inteligente do mundo por ter lido todos esses livros. Eu não li todos, admitiu Alexander. Mas você poderia, se quisesse. Isso é incrível. A admiração de Emma era completamente sincera. Eu gostaria de poder ler todos os livros já escritos. Algo mudou no peito de Alexander. Um reconhecimento de fome que não tinha nada a ver com comida. A sede de conhecimento dessa criança, sua curiosidade intelectual, lembrou-o das perguntas intermináveis de Grace sobre tudo. Desde por que o céu era azul, até como os pássaros aprendiam a voar. Emma, ele disse com cuidado, o que você quer ser quando crescer? Professora, ela respondeu imediatamente. Como minha professora, a senhorita Rodrigues, na escola. Ela sabe tudo e ajuda as crianças a aprenderem coisas novas todos os dias. Mas a mamãe diz que a faculdade custa muito dinheiro e que precisamos ser realistas sobre o que podemos pagar. A resignação em sua voz, a maneira como ela já havia sido ensinada a limitar seus sonhos para se adequar às circunstâncias, despertou algo intenso no peito de Alexander. Essa criança brilhante, essa professora nata com suas perguntas intermináveis e sabedoria intuitiva, estava sendo ensinada a se contentar com menos por causa de circunstâncias além de seu controle. Nos dias seguintes, Alexander se viu ansioso pelas visitas de Emma com uma expectativa que não sentia por nada há anos. Ele começou a deixar livros educativos onde ela pudesse encontrá-los. Iniciou conversas sobre as matérias da escola e descobriu que sua mente era notavelmente perspicaz, apesar de seus recursos limitados. Foi durante uma dessas conversas que Emma mencionou casualmente algo que deixou Alexander paralisado.
Mamãe não tomou café da manhã novamente hoje, disse Emma enquanto coloria um livro que Alexander havia lhe dado. Ela disse que não estava com fome, mas eu ouvi seu estômago roncando. Ela sempre diz que não está com fome quando só há comida suficiente para um de nós. A revelação atingiu Alexander como um golpe físico. Isabela estava se privando de comer para alimentar a filha. Enquanto ele jogava fora as sobras das refeições que mal tocava, essa mulher estava pulando refeições para garantir que sua filha não passasse fome. Com que frequência isso acontece? Perguntou Alexander, tentando manter a voz casual. Algumas vezes por semana, respondeu Emma com naturalidade. Mas quando as contas estão altas. Mamãe acha que eu não percebo, mas eu percebo. Às vezes finjo que não estou com fome para que ela coma mais. O simples sacrifício que essas duas fizeram uma pela outra, a dignidade silenciosa com que enfrentavam as dificuldades, envergonhou os 5 anos de isolamento e autopiedade de Alexander. Ali estava o amor verdadeiro, demonstrado através de ações em vez de palavras, representado nas escolhas diárias entre o conforto pessoal e o bem-estar do outro. Naquela noite, Alexander fez algo que não fazia há anos. Pediu ao seu chefe que preparasse refeições extras e as enviasse anonimamente para o endereço de Isabela. Na manhã seguinte, viu o rosto de Emma iluminar-se ao descrever o milagre de encontrar um jantar completo à sua porta. Mas a sua crescente ligação com Emma e Isabela não passou despercebida. Victoria Sterling, irmã mais velha de Alexander, passou 5 anos se posicionando como sua herdeira aparente. Fria, calculista e totalmente desprovida de instinto maternal, ela via o crescente apego dele à filha de uma empregada como uma ameaça direta ao seu futuro financeiro. Alexander, precisamos conversar, anunciou Victoria durante uma de suas visitas calculadas. Sua desaprovação evidente ao observar Emma lendo silenciosamente no canto do escritório dele. Sobre o quê? Perguntou Alexander, embora pudesse adivinhar. Sobre o seu fascínio por essa criança. As pessoas estão falando. É inadequado para um homem na sua posição se envolver tanto com a filha de uma empregada. Alexander sentiu a raiva subir em seu peito, um instinto protetor que não experimentava desde a morte de Grace. Emma é uma criança notável. Sua inteligência e compaixão trouxeram luz a esta casa pela primeira vez em anos. Ela está usando você, disse Victoria sem rodeios. Você não consegue ver? Toda essa encenação, as perguntas inocentes, os desenhos fofos, tudo é calculado. Aquela mulher treinou a filha para manipular sua dor em troca de ganhos financeiros. Isso é absurdo, protestou Alexander. Mas Victoria continuou. É mesmo? Que conveniente essa criança aparecer justamente quando você está se aproximando do 5º aniversário da morte de Sarah e Grace. Que timing perfeito ela ter como alvo suas vulnerabilidades emocionais com tanta precisão. As palavras de Victoria plantaram sementes de dúvida que Alexander tentou rejeitar, mas não conseguiu descartar totalmente. Seria possível? Isabela poderia ter treinado Emma para apelar para seu trauma específico. O timing parecia coincidente, quase perfeito demais. Você está sendo manipulado por uma vigarista inteligente, continuou Victoria, percebendo sua hesitação. E se você não tomar cuidado, vai acordar um dia e descobrir que está dando a herança de Grace para a filha de uma... Alexandra havia criado um fundo fiduciário em nome da filha, planejando doá-lo para instituições de caridade infantis quando estivesse em um estado emocional mais estável. A ideia de que alguém pudesse estar de olho nesse dinheiro por causa de seu luto parecia uma violação da memória de Grace. Nos dias seguintes, as palavras de Victoria ecoaram na mente de Alexander, influenciando suas interações com Emma. Ele se viu analisando cada gesto dela, questionando se suas observações inocentes eram na verdade manipulações calculadas. Quando Emma mencionou estar com fome, ela estava realmente compartilhando sua experiência ou estrategicamente lembrando-o da necessidade financeira de sua família. A dúvida era venenosa, corrompendo a alegria simples que ele encontrava na companhia de Emma.
Ele começou a se afastar, respondendo às perguntas dela com respostas curtas, recusando seus convites para lerem juntos. Emma percebeu a mudança imediatamente, sua confusão evidente na maneira como ela o observava com olhos preocupados. Eu fiz algo errado? Perguntou Emma durante o que viria a ser sua última conversa particular. Você parece triste de novo, como quando te conheci. Alexander olhou para essa criança que lhe trouxera mais felicidade genuína do que ele sentira em anos. E as acusações de Victoria guerreavam com seus próprios instintos. A preocupação de Emma parecia absolutamente genuína. Sua confusão com o afastamento dele era dolorosamente real. Mas a possibilidade de ele estar sendo manipulado, de sua dor estar sendo explorada, fazia-o sentir-se doente com a traição. Acho melhor você ficar com sua mãe enquanto ela trabalha, disse Alexander com cuidado. Tenho assuntos importantes a tratar. O rosto de Emma ficou triste, mas ela assentiu com a aceitação resignada de uma criança acostumada à rejeição dos adultos. Tudo bem, mas se você ficar triste de novo, ainda pode conversar comigo. Sempre vou ouvir. As palavras dela foram como facadas no peito de Alexander, mas ele manteve a distância, observando Emma se afastar para ajudar a mãe nas tarefas de limpeza que ela era pequena demais para realizar com eficácia. Foi Isabella quem finalmente forçou o confronto que Alexander vinha evitando. Depois de observar a confusão e a mágoa da filha por 3 dias, ela se aproximou dele com a franqueza respeitosa que caracterizava todas as suas interações. Senhor Sterling, perdoe-me por falar fora de hora, mas Emma não entende por que o senhor parou de falar com ela. Ela acha que fez algo errado. Alexander estudou o rosto de Isabella, procurando sinais da manipulação calculada que Victoria havia descrito. Em vez disso, ele viu apenas a preocupação de uma mãe com o bem-estar emocional de sua filha. Sua filha é muito. Às vezes acho que ela entende as coisas melhor do que os adultos. O orgulho de Isabella por Emma era inconfundível. Ela tem o dom de ver o coração das pessoas, de saber quando alguém precisa de gentileza. Alguns podem chamar isso de manipulador, disse Alexander, testando a teoria de Victoria. A expressão de Isabella endureceu ligeiramente, com a proteção maternal ascendendo. Sr. Sterling, minha filha oferece gentileza porque tem um bom coração. Não porque quer algo das pessoas. Eu a ensinei que ajudar os outros a se sentirem melhor é uma recompensa em si. A conversa foi interrompida por uma comoção vinda da cozinha. A voz de Emma se elevou acima do som de algo quebrando, seguida pelo tom severo de Victoria, repreendendo a criança pelo que parecia ser um acidente. Alexander e Isabella correram em direção ao barulho e encontraram Emma em pé entre os pedaços de um vaso quebrado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Victoria continuava sua dura reprimenda sobre crianças que não pertenciam a casas caras, tocando coisas que não podiam substituir. Foi um acidente, soluçou Emma. Eu só estava tentando cheirar as flores porque elas me lembravam as que mamãe desenha para mim quando estou triste. Alexander olhou para o vaso quebrado, uma peça cara que ele nunca havia notado ou se importado particularmente. Depois para o rosto devastado de Emma e, em seguida, para a satisfação fria de Victoria por ter encontrado uma desculpa para afastar ainda mais a criança de seu afeto. Naquele momento, observando a angústia genuína de Emma por um simples acidente, Alexander percebeu a verdade que as manipulações de Victoria haviam temporariamente obscurecido. As emoções dessa criança eram completamente autênticas. Sua gentileza não era calculada, mas instintiva. Sua preocupação com o bem-estar dele não era estratégica, mas natural. Acidentes acontecem, disse Alexander com firmeza. Suas palavras dirigidas mais a Victoria do que a Emma. O vaso pode ser substituído, mas o dano ao espírito de Emma era mais difícil de reparar. Ela olhou para Alexander com olhos que expressavam não apenas tristeza, mas a dor particular que vem de decepcionar alguém de quem você passou a gostar. Desculpe por ter quebrado sua coisa bonita, sussurrou Emma. Sei que você não quer mais falar comigo, mas ainda assim sinto muito. O simples pedido de desculpas, feito com tanta sinceridade apesar de ela acreditar que ele já a havia rejeitado, destruiu a última defesa de Alexander.
Essa criança, que pensava ter perdido a amizade dele, ainda estava preocupada por ter lhe causado algum dano. Vitória sorriu com fria satisfação, claramente acreditando que esse incidente havia selado o destino de Emma na casa de Alexander. O que ela não esperava era que Alexander se ajoelhasse ao nível dos olhos de Emma, sua decisão cristalizando-se com absoluta clareza. Emma, disse ele gentilmente, você gostaria de me ajudar a escolher um novo vaso? Um que seja ainda mais bonito do que este? O rosto de Emma se iluminou com alegria surpresa, mas antes que ela pudesse responder, a voz de Vitória cortou o momento como uma lâmina. Alexander, você certamente não está falando sério. Essa criança já provou que não é confiável perto de itens valiosos. O que vem a seguir? Você vai colocá-la em seu testamento também? O rancor na voz de Vitória, a crueldade casual dirigida a uma criança de 9 anos, esclareceu tudo para Alexander. A manipulação sobre a qual ele havia sido alertado não vinha de Emma ou Isabela. Vinha de Vitória, que via essa criança inocente como uma ameaça à sua herança e estava disposta a destruir a felicidade de Emma para proteger seus próprios interesses financeiros. Na verdade, Vitória, disse Alexander, levantando-se em toda a sua altura e fixando a irmã com um olhar que prometia consequências. É exatamente isso que estou considerando. As palavras pairaram no ar como uma explosão, mudando tudo o que se seguiria. O rosto de Vitória ficou pálido, depois corou de raiva. Você não pode estar falando sério, Alexander. Você colocaria a criança de um estranho em seu testamento com base em algumas semanas de manipulação? Manipulação? A voz de Alexander carregava um tom perigoso que fez até Vitória recuar. A única manipulação que vejo aqui vem de você. Emma ficou paralisada entre os adultos, sem entender completamente a conversa, mas sentindo a tensão no ar. Isabela se aproximou da filha de forma protetora, pronta para protegê-la de qualquer tempestade que estivesse prestes a se abater. Você quer saber sobre manipulação, Vitória? Alexander continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Deixe-me contar o que aprendi sobre manipulação nos últimos 5 anos. Ele caminhou até sua mesa e pegou uma pasta que Vitória reconheceu imediatamente. Seu rosto empalideceu. Estes são os relatórios financeiros que você me forneceu desde que Sarah e Grace morreram. Relatórios mostrando como minha dor estava afetando meu julgamento nos negócios, como eu precisava de sua orientação para proteger meus bens. A voz de Alexander estava mortalmente calma. O que eles não mostram é como você tem se posicionado sistematicamente como minha única herdeira, enquanto eu estava muito abalado para prestar atenção. A compostura de Vitória se quebrou. Eu estava protegendo seus interesses. Você não estava em condições de tomar decisões racionais. Você estava protegendo seus próprios interesses, corrigiu Alexander. E agora, quando finalmente encontro algo que traz sentido de volta à minha vida, você se sente ameaçada porque isso não lhe traz benefícios. Emma puxou a manga de Isabela. Mãe, por que todo mundo está com raiva? Sussurrou ela. Isabela se ajoelhou ao nível da filha. Mas antes que pudesse responder, Vitória voltou seu veneno para a criança. Você quer saber por que todos estão zangados, garotinha? Porque sua mãe tem usado você para enganar o Sr. Sterling e fazer com que ele lhe dê dinheiro que não pertence a você. Vitória, chega, advertiu Alexander, mas ela já estava além da razão. Ela te ensinou a perguntar sobre as lágrimas dele, não foi? Te ensinou a oferecer comida e fazer desenhos para ele, tudo para que ele sentisse pena de você. Os olhos de Emma se arregalaram, confusos e magoados. Não entendo, eu dei meu biscoito para ele porque ele parecia triste. Mamãe sempre diz que devemos compartilhar com pessoas tristes. Não minta, retrucou Vitória. Crianças não se aproximam de adultos estranhos e oferecem comida a eles, a menos que tenham sido instruídas a fazê-lo. Eu faço, disse Emma baixinho, com a voz trêmula, mas determinada. No mês passado, dei metade do meu sanduíche para o homem que fica sentado do lado de fora do supermercado, porque ele parecia com fome.
Mamãe não me disse para fazer isso. Eu só queria ajudar. A honestidade simples na voz de Emma teria convencido qualquer pessoa com um coração funcional. Mas Victoria estava muito envolvida em sua ganância e pânico para ouvir isso. Você é apenas uma atriz inteligente, não é? Interpretando a criança doce e inocente enquanto sua mãe trama para roubar esta família. Foi nesse momento que a paciência de a mulher que havia limpado casas com dignidade silenciosa por anos, que havia suportado condescendência e desrespeito sem reclamar, levantou-se com fogo nos olhos. Como ousa falar assim com minha filha? Disse Isabela, com voz baixa e perigosa. Emma nunca foi ensinada a mentir ou manipular ninguém. Tudo o que ela faz vem do coração. Seu coração não coloca comida na mesa, retrucou Vitória. Admita, você viu um viúvo de luto e pensou que tinha encontrado seu ganha-pão. Você acha que eu usaria a inocência da minha filha por dinheiro? A voz de Isabela se elevou. Anos de frustração reprimida finalmente encontrando lideração. Você acha que eu a ensinaria a explorar a dor de alguém? Alexander observava esse confronto com cada vez mais clareza sobre quem era a verdadeira manipuladora. Victoria, em sua tentativa desesperada de desacreditar Emma e Isabela, revelava sua própria natureza calculista a cada acusação. Mas foi Emma quem proporcionou o momento que mudou tudo. Pare de gritar com minha mãe, disse a menina de 9 anos, dando um passo à frente com uma coragem que surpreendeu a todos na sala. Sua vozinha transmitia convicção absoluta. Mamãe nunca me disse para ser gentil com o Sr. Sterling. Eu fui gentil porque ele estava chorando e eu sei como é isso. Ela se virou para Alexander com lágrimas nos olhos, mas com a voz firme. Sr. Sterling, sinto muito se ser gentil com você foi errado. Eu não sabia que isso deixaria as pessoas com raiva. Eu só me lembrei de como me senti triste quando meu pai morreu. E você parecia sentir o mesmo. As palavras atingiram Alexander como um raio. O que você disse sobre seu pai? Emma enxugou o nariz com as costas da mão. Meu pai morreu quando eu era pequena. Um acidente de carro. Mamãe chorou todas as noites por muito tempo. E às vezes eu a ouvia falando com a foto dele, perguntando por que ele tinha que nos deixar. Alexander sentiu o sangue drenar do rosto. Você perdeu seu pai em um acidente de carro? Sim, senhor. Mamãe diz que ele estava voltando do trabalho quando isso aconteceu. O outro motorista estava... Emma lutou para encontrar a palavra. Bêbado, Isabela completou baixinho. Ele foi morto por um motorista bêbado há 3 anos. A revelação atingiu Alexander com a força do reconhecimento absoluto. Essa criança não tinha sido ensinada a entender sua dor. Ela entendia porque a tinha vivido. Ela tinha visto sua mãe chorar as mesmas lágrimas que ele chorava. Tinha experimentado a mesma perda repentina e sem sentido que destruíra seu mundo. É por isso que você sabia, sussurrou Alexander, compreendendo tudo. Quando você perguntou se eu sentia falta de alguém, você sabia porque você e sua mãe sentem falta do seu pai. Emma sentiu solenemente. É um tipo de saudade diferente da fome. A saudade da comida passa quando você come. A saudade das pessoas nunca passa, mas dói menos quando você tem alguém para amar. A sabedoria em suas palavras, nascida de uma experiência genuína e não de manipulação, silenciou até mesmo Victoria temporariamente. Ali estava uma criança que havia enfrentado a mesma perda devastadora que Alexander, que havia aprendido a se curar não se afastando do mundo, mas se aproximando de outras pessoas que também estavam sofrendo. Emma, disse Alexander, ajoelhando-se novamente ao nível dela. Quando você me ofereceu seu biscoito naquele primeiro dia, não foi porque alguém lhe disse para fazer isso? Não, senhor. Eu só pensei que talvez, se compartilhasse algo bom com você, isso diminuiria a tristeza, como acontece comigo quando a mamãe compartilha suas guloseimas. Alexander sentiu lágrimas brotando em seu peito, não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de reconhecimento e gratidão. A compaixão natural dessa criança, sua compreensão instintiva da cura por meio da conexão, era exatamente o que sua alma ferida precisava. Victoria, vendo sua posição desmoronar,
fez uma última tentativa desesperada. Vocês estão sendo enganados por uma atuação muito inteligente. Nenhuma criança é naturalmente tão sábia ou generosa. Você está certa, disse Alexander, levantando-se para encarar sua irmã. Nenhuma criança comum é tão sábia, mas Emma não é comum. Ela é extraordinária. E você sabe por quê? Ele olhou para Emma com algo próximo de admiração, porque ela aprendeu a transformar sua própria dor em compaixão pelos outros. Ela descobriu o que me levou 5 anos para entender, que a cura não vem do isolamento, mas da conexão. Alexander voltou-se para Victoria com fria determinação. Você quer saber sobre meu testamento, Victoria? Deixe-me esclarecer uma coisa para você. Emma não herdará meu dinheiro. O alívio de Victoria era visível, mas durou pouco. Ela herdará algo muito mais valioso, continuou Alexander. Ela herdará a educação e as oportunidades que lhe permitirão mudar o mundo com seu coração extraordinário. Ele caminhou até sua mesa e pegou o telefone. Vou ligar para meu advogado para estabelecer um fundo de bolsa integral para Emma, cobrindo sua educação desde o ensino fundamental até a pós-graduação, além de despesas de subsistência e apoio para Isabela, para que ela possa se concentrar em criar essa criança notável, em vez de trabalhar em vários empregos para sobreviver. Isabela engasgou, levando a mão à boca. Sr. Sterling, não podemos aceitar. Você não está aceitando caridade, Isabela. Você está aceitando reconhecimento. Emma me deu algo que vale mais do que toda a minha riqueza combinada. Ela me deu esperança, propósito e uma razão para acreditar que a cura é possível. A voz de Alexander ficou mais forte a cada palavra. O mínimo que posso fazer é garantir que ela tenha todas as oportunidades de compartilhar esse dom com o mundo. Emma parecia confusa com toda a conversa dos adultos, mas entendeu a parte importante. Isso significa que posso ir para a faculdade e me tornar professora? Significa que você pode se tornar o que quiser, disse Alexander, sorrindo entre lágrimas. Professora, médica, advogada, qualquer coisa que sua mente brilhante possa imaginar. O rosto de Victoria se contorceu de raiva. Você está cometendo um erro, Alexander. Quando você recuperar o juízo, vai perceber como foi manipulado por essas pessoas. O único erro que cometi foi ouvir você por 5 anos, respondeu Alexander friamente. Você viu minha dor como uma oportunidade de se posicionar como meu herdeiro. Você incentivou meu isolamento porque isso servia aos seus propósitos. Quando finalmente encontrei a cura através da amizade de Emma, você tentou destruí-la para proteger sua herança. Ele caminhou até seu cofre e tirou um documento. Por falar em herança, Victoria, talvez você se interesse em saber que há meses venho planejando atualizar meu testamento. Depois da demonstração de crueldade de hoje com uma criança, essa decisão ficou muito mais fácil. O rosto de Victoria empalideceu quando ela percebeu a extensão total do que havia perdido por causa de sua ganância e insensibilidade. Emma, disse Alexander, afastando-se da irmã para se concentrar no que realmente importava. Você gostaria de me ajudar a escolher alguns livros para levar para casa? Acho que já está na hora de você ter sua própria biblioteca. O rosto de Emma se iluminou de pura alegria. Sério? Eu posso ter meus próprios livros? Quantos você quiser, prometeu Alexander. E quando você for mais velha, se ainda quiser ser professora, vou garantir que você tenha a melhor educação possível para prepará-la para essa vocação. Enquanto Emma corria animada em direção à biblioteca, tagarelando sobre todos os livros que queria ler, Isabela se aproximou de Alexander com lágrimas nos olhos. Sr. Sterling, não sei como agradecer. Emma é meu mundo inteiro e saber que ela terá oportunidades que eu nunca poderia lhe dar. Isabela, Alexander interrompeu gentilmente. Emma já me deu muito mais do que eu jamais poderia lhe dar. Ela me ensinou que a verdadeira fome do coração não é por comida ou dinheiro, nem mesmo pelas pessoas que perdemos. É por conexão, por propósito, pela chance de tornar o fardo de outra pessoa um pouco mais leve. Ele fez uma pausa, observando Emma tirar livros das prateleiras com entusiasmo reverente. Sua filha não apenas respondeu à minha pergunta sobre chorar de fome, ela me mostrou que existem diferentes tipos de nutrição, e às vezes
O menor gesto do coração mais puro pode alimentar uma alma faminta. 6 meses depois, Alexander estava no fundo da sala de aula de Emma, observando-a fazer uma apresentação sobre ajudar outras pessoas na comunidade. Sua confiança havia florescido sob os cuidados de excelentes professores e uma nutrição adequada. Isabela sentava-se na primeira fila, não mais exausta por ter vários empregos, capaz de participar de todos os eventos escolares e torcer pelas conquistas da filha. O projeto de Emma era sobre a criação de um programa alimentar para crianças famintas em seu distrito. Enquanto ela falava apaixonadamente sobre garantir que nenhuma criança tivesse que escolher entre aprender e comer, Alexander sorriu através de suas lágrimas. Ela já estava se tornando a professora que sonhava ser, já usando seus dons para curar exatamente o tipo de dor que ela mesma havia conhecido. Após a apresentação, Emma encontrou Alexander no corredor. Senhor Sterling, o senhor gostou do meu projeto? Adorei, disse Alexander com sinceridade. Você vai mudar o mundo, Emma. Ela o abraçou com força, essa criança que o salvou de se afogar em sua própria dor, mostrando-lhe que o antídoto para a dor não era o isolamento, mas o amor em ação. Obrigada por me ajudar a me tornar quem eu quero ser, disse Emma. Alexander a abraçou de volta, compreendendo que a gratidão era mútua. Obrigado por me ensinar que a melhor maneira de honrar aqueles que perdemos é amar aqueles que ainda estão aqui. Enquanto caminhavam juntos em direção a Isabela, que conversava animadamente com outros pais sobre o desempenho de Emma, Alexander refletiu sobre a verdade que havia mudado sua vida. Ele passou 5 anos chorando pela dor da perda, mas Emma lhe mostrou um caminho diferente. Agora, ele chorava pela plenitude de propósito, pela alegria de ver uma criança brilhante crescer e atingir seu potencial, pela satisfação de transformar sua dor em algo que pudesse nutrir outras pessoas. A menina que uma vez perguntou se ele também chorava de fome, lhe ensinou a diferença entre vazio e abundância, entre existir e viver, entre sobreviver à perda e transformá-la em amor. E isso Alexander percebeu. Era a herança mais valiosa que alguém poderia receber. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui.